Olá pessoal, esse vídeo é destinado aos alunos de Pandeiro 2 da Escola de Choro Rafael Rabelo, da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, e basicamente é uma revisão daquilo que a gente viu antes da pandemia e do coronavírus, do recesso forçado, da quarentena em geral. Então, para que a gente não pare nossos estudos, a gente continue se desenvolvendo e para que a gente consiga fazer coisas boas desse tempo que a gente não pode se encontrar, a ideia da escola e a minha ideia como professor também é repassar as coisas que a gente viu para vocês e até ir para frente, pegar novos conteúdos para que a gente possa ir estudando. Então, usando a ferramenta digital aí para nos ajudar. A princípio, eu apresentei o currículo para vocês desse segundo semestre e também passei as bases do início, né, a gente iniciou o conteúdo propriamente dito. Então, repassando as ideias, a gente vai estudar nesse semestre 3 ritmos, o shot, o machixe e o baião. Ao estudar esses 3 ritmos, paralelamente, a gente também vai ter acesso às ferramentas técnicas que esses 3 ritmos fazem com que a gente precise ter para poder tocá-los, obviamente. Então, nesse ponto, o que mais me interessa e que eu acho que vai ser mais proveitoso para vocês é a acentuação. No choro, a gente está acostumado a fazer uma acentuação leve na segunda semicolcheia. No machixe, no baião, principalmente na quarta semicolcheia do primeiro tempo e no shot, na terceira semicolcheia do primeiro tempo. Então são ritmos que têm acentuações diferentes que vão fazer a gente tocar em lugares que normalmente a gente não tocaria. Então a gente vai trabalhar pelo desconforto, a gente vai achar movimentos que a gente não costuma fazer, vamos ficar incomodados, nossa, esse negócio é difícil de fazer, às vezes não vai sair um pouco o movimento, mas é porque a gente está exatamente forçando essa acentuação diferente, um movimento diferente, ao explorar esses ritmos que são muito úteis também, né? E muito presentes dentro do universo do choro e na música brasileira em geral. Principalmente o machixe. O machixe é um ritmo que está muito presente no universo do choro e também está muito presente no universo do samba. Você tem muitos sambas que a gente chama de samba, mas que são machixes, e você tem muitos choros que a gente chama de choro, mas que são machixes também. Então é um ritmo que transita muito bem entre o choro e o samba e está presente em várias manifestações culturais da música brasileira. E outros deles que não precisa nem de falar da representação dentro da cultura brasileira, da representatividade que ele tem, é o baião. O baião, que tem como sua figura mais importante Luiz Gonzaga, é um ritmo que se solidificou no início do século XX, tendo como Luiz Gonzaga o principal porta-voz, o principal compositor, e que basicamente criou gosto, né, criou popularidade na cidade do Rio de Janeiro, né? Assim, eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente sempre precisa de um momento em que um ritmo deixa de ser folclórico, uma manifestação cultural deixa de ser folclórica e passa a ser comercializada, mercantilizada de uma maneira geral. E o baião passa por isso, né? Ele de um ritmo regional, nordestino, considerado folclore de uma maneira geral, uma palavra que às vezes é até pejorativa, ele se torna um ritmo considerado, um gênero da música brasileira, nas mãos do Luiz Gonzaga. Então o Luiz Gonzaga, ele inventou o baião? Não, era uma manifestação cultural. Mas sim, ele é o pai do baião porque ele deu esse formato, ele deu esse caráter de um ritmo aceito popularmente e considerado um ritmo importante na música brasileira através do Luiz Gonzaga. Se a instrumentação tradicional do baião que a gente tem em mente sempre é zabumba, triângulo e sanfona, o sanfoneiro, geralmente o cantor, mas com exceções, é o trio de forró, e essa não era a formação instrumental clássica, né, do baião quando ele surgiu. O Luiz Gonzaga, no Rio de Janeiro, na década de 40, gravou vários discos apenas com músicas instrumentais e a maior parte deles com pandeiro, a maior parte deles com cavaquinho. A primeira gravação do Luiz Gonzaga, que é de uma música chamada Vira e Mexe, ela tem um jacó do bandolim no bandolim, né? Então, quer dizer, um gênero que formatou essa ideia de sanfona, triângulo, zabumba posteriormente. Isso vem conforme o Luiz Gonzaga vai precisando fazer turnê, e você, quanto menos gente, melhor, né? E para poder ir de carro e para poder rodar o Brasil, que nem o Luiz Gonzaga rodou, você precisou ter uma diferente
formação ali, uma diferente estrutura de grupo. E por conta disso, essa formação fica muito forte e a gente viu e vê até hoje, né? Criaram-se grupos, trios muito importantes na música brasileira, trio nordestinos, trios do Nordeste, entre outros, mas o baião em si sempre é um ritmo que está associado a isso. As pessoas costumam confundir o que é baião e o que é forró, de uma maneira geral. Para mim, forró é uma palavra que tem duas definições sobre ela. A primeira delas é um gênero musical sobre o qual derivam diversos ritmos. Então, o shot é um dos ritmos presentes no forró, o baião é um dos ritmos, assim como o coco é um dos ritmos. Então, são vários ritmos que estão dentro dessa classificação de forró. É a festa, é o gênero, ele é genérico, de uma maneira geral, certo? Então, mas com o tempo também se criou e começou a se tocar um ritmo chamado forró, que é basicamente um baião invertido. Mas a gente não vai entrar nessa seara por enquanto. Então, só queria deixar isso. O que é baião, o que é forró? Forró é uma classificação genérica, baião é uma classificação específica. Mas, com o tempo, também se criou uma classificação específica chamada forró, que também está presente dentro do gênero forró, se é que vocês me entendem. Certo? Então, o baião, ele consiste basicamente numa acentuação na primeira semicocheia do primeiro tempo e na quarta semicocheia do primeiro tempo. Então, você vai fazer basicamente o seguinte movimento. Polegar, acentuado, dedo, base, grave. E o segundo tempo você passa apenas marcando a condução. Passa em branco quase, né? Base, dedo, dedo. Dando continuidade ao movimento, ele fica basicamente assim. Deu para entender? Sem swing sisudo, péssimo, mas o inicial para vocês começarem a tocar, certo? Agora vamos começar a colocar os abafados. Então, o normal, em todos os ritmos que a gente vê, é o primeiro tempo ser abafado e o segundo tempo ser solto. Tocando em 2x4, pensando em dois tempos, então, no choro, por exemplo, um abafado e um solto fica. Certo? Então, 4 abafados, né? 4 semicolcheias, que é o primeiro tempo, e 4 soltas, as 4 semicolcheias do segundo tempo. No baião, a gente tem uma pequena mudança nessa ordem, na maneira como ela está estabelecida. A quarta semicolcheia do primeiro tempo, ela já é solta, o que é incomum, de uma maneira geral. Então, você faz o polegar abafado, dedo, base, e na quarta, o grave solto. Eu tendo a entender esse grave como se fosse uma antecipação do tempo forte que viria na cabeça do 2, do tempo seguinte. Então é como se você puxasse ele, você está premeditando uma sonoridade que viria na frente. Essa célula rítmica, que antecipa o tempo forte que viria na frente, ela também vai ser responsável pelo swing do negócio. Quer dizer, todo o molejo, toda a malemolência daquilo está em você antecipar, do baião, está em você antecipar o tempo forte que viria na sequência. Então você meio que premedita aquele negócio e dá aquela surpresa, e dá o swing, dá a malemolência. Esse tipo de síncope está presente em diversos ritmos latinos, está presente na salsa, está presente no baião, em vários outros. Ele é o responsável pelo molejo, pela malemolência, né, do negócio. Então, abafado no primeiro, e no quarto é como se fosse uma premeditação do tempo forte seguinte, que seria solto, então deixa ele solto também. Então, ó, 1, 2, 3, 4, base, dedo. Então, tranquilo? Então um baião bem sisudo também, ainda sem muita coisa, mas já com a acentuação clássica, que é a acentuação que é feita pela maceta, né, com a qual a gente toca a pele grave da zabumba, né? Um abafado, um solto, um abafado, um solto. A ideia também no pandeiro, que assim como eu disse, ele está até dentro das gravações, né, mais clássicas de baião, antes até da própria zabumba, mas
falando, né, das gravações do Luiz Gonzaga, né, a princípio, mas a célula rítmica dada pela zabumba ficou tão forte, ficou tão clássica, que hoje em dia, quando a gente toca o pandeiro no baião, a gente toca emulando a sonoridade da zabumba, geralmente. E não fazendo o que o pandeiro fazia naquelas gravações antigas. Então a zabumba se tornou o condutor da sonoridade, né, do baião. Então o normal na zabumba é fazer um abafado, um solto, e na pele de baixo da zabumba, uma vareta que se chama bacalhau, o pessoal toca, faz uma sonoridade média aguda e tira no contratempo do segundo tempo, ou seja, na terceira semicolcheia do segundo tempo. Tira um som médio agudo ali e faz como se fosse uma repicada em relação ao tempo anterior. Então, se o baião que a gente tocou até agora estava ele vai virar é a repicadinha. Então fica assim, ó. Vocês vão perceber que pelo movimento eu estou deslocando meu polegar para o meio da pele do pandeiro para tirar esse som bem instalado. É como se fosse uma sonoridade de tapa, só que ela é tirada com o polegar. Então esse é um dos recursos que a gente tem para fazer o som do tapa com a parte de baixo da mão, para manter o movimento e fazer com a parte de baixo da mão esse som instalado aqui no meio. Então fica assim, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Deu pra ver mais ou menos como é que é a sonoridade, como ela já soa com o baião, né? Então, tem muita gente que tem dificuldade a fazer esse polegar no meio. Então, principalmente numa técnica de inverter a batida do pandeiro, tem muita gente que gosta de fazer essa batida do baião ao contrário. Ou seja, começando pelo grave. Então você faz o grave abafado, base, dedo, polegar solto, dedo, base, o tapa e a base. Então fica tipo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu não gosto muito dessa técnica, falando particularmente, eu prefiro tocar sempre começando pelo polegar, eu padronizo isso na minha cabeça, sabe? A primeira e a terceira semicolcheias sempre estão na parte de baixo da mão, e a segunda e a quarta sempre na parte de cima da mão. Se eu faço ao contrário, às vezes eu fico meio perdido, eu não gosto muito de fazer. Então, em geral, eu gosto de começar pelo polegar e ir alternando com a base, né? Então, eu prefiro fazer da maneira como eu ensinei a primeira vez. A questão que faz com que o pessoal leve é que não apenas que a gente tem que esse polegar no meio, que é mais difícil de fazer do que o tapa, né? O tapa é mais natural, né? O tapa no meio do pandeiro. É também porque essa quarta semicolcheia ela tem que ter uma ênfase maior até do que a primeira. Então a gente tem que fazer esse grave solto um pouco mais forte do que o grave primeiro, o polegar abafado primeiro. Então ele soa meio assim, né? Se ele ficar no mesmo volume, fica meio... Fica sujo, fica muito forte, fica muito pesado. Não sei se o microfone do celular consegue captar essas nuances, mas ele fica meio estranho. Se você faz com mais sutileza o primeiro, ele dá mais swing, ele fica... Outra dificuldade que a gente tem é porque nesse momento que a gente desloca o polegar para o meio, a gente tem que ir fazer um deslocamento que a gente não está acostumado a fazer, que é deslocar a mão assim, né? Deslocar a mão nesse eixo paralelo ao pandeiro aqui, né? A gente vai fazer meio que assim, né? Esse movimento aqui é meio estranho. A gente está acostumado a apenas deslocar nesse eixo perpendicular. Né? Quando a gente traz para o paralelo, fica mais difícil, né? Fazer esse tipo de movimento. Então é um movimento mais incomum, mas esse também é um motivo para a gente pegar uma técnica nova que a gente não possui. Pode acontecer no baião das pessoas sentirem
dor no pulso, fazerem com muita força. Tentem tirar a força do baião. Quanto menos força, melhor. Principalmente para o grave sair, para o polegar no meio soar bonito. Então, uma dica que eu dou ao baião é tirar a força. Tirar a força vai te dar mais velocidade. Tirar a força também vai te dar um pouco mais de agilidade para poder tocar esse baião. Então, fica aqui. Beleza? Então, essas foram as batidas que a gente viu nas primeiras aulas aí do semestre, do segundo semestre, do Clube do Choro, da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, que fica ali no Clube do Choro de Brasília, né? Ali ao lado. Espero que dê para ter uma ideia, tenham gostado. Convido vocês a ver, curtir, compartilhar o canal do Estação do Choro, que é um canal aí no YouTube, aqui no YouTube, né, em que toco com colegas, com George Costa, com Vinícius Viana. Volta e meia tem um frevo no meio, tem um baião no meio, tem um machiste no meio e tem vários choros com o pessoal aqui da cidade também. Então, espero que gostem, nos mantemos em contato e nos vemos logo compartilhando esse vídeo e fazendo nossos estudos, tá? Um grande beijo, tchau, tchau.